Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou Fernando Chusca e hoje quero compartilhar para vocês essa linda floração da minha Cattleya Arizoniana tipo. Uma variação bem comum, mas gente, de normal ela não tem nada. Exatamente porque a floração superou as expectativas, passando daquele padrão que é geralmente 5, 6 flores e dando nessa haste floral 10 flores. Isto mesmo, gente, 10 flores nesta haste floral. Um verdadeiro arraso, uma linda floração. Então, falando um pouquinho dessa planta, ela é endêmica do Brasil, encontrada na região sudeste, vegetando geralmente a uma altitude aí de 500 metros aproximadamente. E é uma planta que na natureza ela é encontrada de forma epífita ou litófica, né? Ou seja, em árvores ou em rochas. Então essa é a realidade que você tem que trazer para seu cultivo. Cultivar ela geralmente num material que contém aí um pouco de esfagno, casca de arroz carbonizada, carvão e casca de pinos. Se tiver macadâmia, acrescenta um pouquinho de macadâmia, tá? Dentro dessas condições, logicamente, você tem que analisar o seu clima. Se for um pouco mais chuvoso, você retira o esfagno, retira a casca de arroz e utiliza somente um mix de carvão, casca de pinos e aí uma brita pode acrescentar, né? Porque é uma planta que tem um porte razoável, então para dar um pouco de peso no vaso é interessante, tá? Se for um clima muito seco, faz um mix de casca de arroz com esfagno, brita no fundo, que também vai dar super certo, você vai conseguir cultivar essa planta super bem. Importante frisar, como ela é de Mata Atlântica, gosta de muita umidade, tanto que nas regiões que ela é encontrada, geralmente ela está mais ali nas matas de galerias, né, mata ciliar, em brejos, em áreas mais alagadiças, sendo encontrada muitas vezes até mesmo em ilhas ali, em ilhas não, agora esqueci o termo, mas enfim, nas margens, né, bem nas margens do rio, nas áreas ali parecidas com igarapés, tá? Esqueci o termo correto. Então ela gosta de bastante umidade mesmo, tá bom? E quando eu falo em umidade, é umidade ambiente. Mas você pode sim exagerar um pouquinho mais na rega dessa planta, principalmente ali no período de brotação, que começa a partir de janeiro, fevereiro. Então nesse período você pode regar um pouquinho mais e diminuir um pouquinho da floração, diminuir um pouquinho da rega no período que ela está em floração, tá beleza? Uma planta que aprecia uma boa luminosidade, sombrite aí de 50%, é excelente para vocês terem essa planta, tá certo? Podem cultivar em qualquer região do Brasil, na região sul, na região sudeste ou em qualquer outra região. A minha, vocês podem ver que tem um pouquinho de avaria do frio. É normal, né? O frio aqui é bem mais intenso, mas você não vai chegar a perder essa planta por causa do frio. Diferente, por exemplo, né, de você ter uma Wallace, né? Uma Cattleya Wallace, que a chance de você perder é bem maior. Então é isso que eu queria falar, gente, um pouquinho dessa planta, só explicando a questão da floração. Ela floresce geralmente em meados de novembro, dezembro até janeiro. É o ápice da floração, esses 3 meses. Ela é confundida por muitos como a Cattleya, como Cattleya lodigese. Então muita gente pensa que ela é uma Cattleya lodigese, mas não, ela tem uma variação, né? Uma variação tanto com relação ao aspecto vegetativo, quanto à floração, quanto ao período de floração. Eu costumo falar que ela é a priminha feia da Cattleya lodigese. Mais de feia ela não tem nada e aí tá a prova, né, como vocês podem ver, tá bom? Gostaram do vídeo até aqui, gente? Deixem o like, compartilhem esse vídeo e não esqueçam de assistir até o final, porque tem mais coisa legal. A gente está em véspera de Natal e eu quero deixar para vocês um forte abraço ali, uma mensagem de Natal no final, tá beleza? Então assistam até o final. Não esqueçam, por favor, de compartilhar, gente. Posso contar com vocês? Nessa segunda parte eu quero mostrar para vocês também uma beldade, uma planta magnífica da minha coleção, a Lélia purpurata argolão. Ela é chamada assim, gente, eu vou dessa vez mostrar um pouquinho aqui com a minha mão,
por que ela é chamada dessa forma. Então vocês podem ver que tem um anelado aqui, né, um anel, uma argola, é por isso que ela é chamada de argolão. Quando essa argola ela é bem mais discreta, é bem menor, né, ou seja, bem mais tênue, significa que é a variedade anelata, tá bom? Então essa é a variação argolão, uma cor muito bonita, uma variação muito bonita, né, que eu tenho aqui na minha coleção. Tenho, se eu não me engano, 4 variações. A tipo, que é muito comum, né? Tenho a alba, a cárnea e a argolão. São as 4 variações que eu tenho no momento. Se você quiser aí me presentear com mais alguma variação, eu vou estar aceitando com certeza, tá, gente? Até para que eu possa depois estar fazendo cruzamentos e híbridos, né, a partir delas. Gente, então falando um pouquinho sobre as lélias purpurata. Por que eu tô chamando de lélia e não tô chamando de catileia? A maioria das pessoas conhece assim e eu particularmente gosto mais, né, desse nome. É um nome assim que combina mais com o gênero, né, eu vou chamar assim. Então, mesmo tendo uma mudança de nomenclatura, eu prefiro chamar ela de lélia e não de catileia, tá? Essa planta, inclusive, já foi chamada de brasilélia, ela foi chamada de adrolélia, sofronite, se eu não me engano. Enfim, já teve várias classificações aí, mas a primeira, se eu não me engano, foi lélia e é essa que eu prefiro manter como registro, tá bom? Então, uma planta muito versátil, se adapta a qualquer região do Brasil. Você pode cultivar ela de sul a norte, de leste a oeste, que você não vai ter problema nenhum com relação a essa planta. Para quem está no sul, logicamente ela é uma das queridinhas, né? Tanto que tem os purpurateiros aqui na região sul do Brasil, assim chamados aqueles que cultivam esse gênero, tá? Essa espécie, melhor dizendo, essa espécie dentro do gênero das lélias. As lélias, elas são plantas de regiões litorâneas, se encontram na região ali nos estados da região sul, menos o Paraná, e em alguns estados da região sudeste, se eu não me engano, Rio de Janeiro e São Paulo. Não tenho certeza se no Rio de Janeiro existe realmente registro, mas enfim, né, São Paulo existe. Então São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dizem que as lélias purpuratas da região de São Paulo, elas são maiores que da região sul do Brasil. Eu ainda não tive a oportunidade, né, de conhecer vegetais assim que eu pudesse realmente dizer qual é de qual região. Eu tenho essas plantas, vieram de Santa Catarina, mas eu não sei especificar se são realmente da região sul ou se, né, são as plantas que vieram da região sudeste. Plantas muito fáceis de cultivar, como o antigo nome delas já diz, eram chamadas de adrolélias, né? Então plantas que gostam de umidade, plantas que gostam de bastante água de modo geral. No cultivo, dê preferência a vasos de plástico, caixetas ou vaso de barro, tá bom? Dependendo do seu clima aí, né? Então, se é mais seco, prefira vaso de plástico, se é mais úmido, prefira caixetas ou vaso de barro. No cultivo, procure pensar nas condições climáticas. É uma planta que ela é encontrada de forma epífita e rupícola. Na natureza, ela vive em regiões, como eu falei, litorâneas, então regiões de altíssima umidade, índices pluviométricos, índices de chuva que passam aí dos 2.800 milímetros ao ano. Então ela gosta de bastante umidade mesmo e ela aprecia sol. Porém, né, se você notar que ela vai ficando muito amarelada, significa que está exagerado o sol para ela, tá? Mas não se preocupe se for o amarelamento nos bulbos. Isso eu falo da folha. Se as folhas estiverem ficando muito amareladas, né, você diminua um pouco a intensidade de luz. Agora os bulbos é normal, muito normal eles ficarem amarelos, principalmente os bulbos mais antigos. Falando nessa questão, é uma planta unifoliada e que os bulbos mais antigos acabam perdendo
a sua folha, tá certo? Então, gente, existe aí aproximadamente 29 variações dentro dessa espécie, né? Muita coisa, muita variação de labelo, né? De cor, digamos assim. E se você quer ter uma coleção de purpuratas, né, você vai ter que trabalhar muito para conseguir todas as variações, porque existem algumas bem raras, mas é uma coisa que compensa. Eu falei um pouquinho então aqui da Lélia purpurata, uma planta magnífica que vocês com certeza vão querer ter na coleção de vocês. É uma planta perfumada, gente, até vou dar uma cheiradinha aqui para ver como é que tá o perfume. Gente, que perfume gostoso, muito gostoso mesmo, gente, mesmo. Não é aquela coisa intensa que exala, né, no ar, mas que dá para sentir bem, é um cheiro bem gostoso, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar para vocês, um pouquinho da minha experiência no cultivo das lélias e da Cattleya arizoniana. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Estamos em véspera de Natal, então eu quero deixar aí o meu Feliz Natal para todo mundo, que vocês tenham um Santo Natal abençoado para você que está assistindo e para sua família, tá bom? Natal é um tempo de renascimento, de renovação, né, de esperança e de muita fé. Então não esqueça, antes de tudo, de agradecer pela sua família, de agradecer pelo seu trabalho, de agradecer pelo alimento, de agradecer pela sua saúde. Eu vi uma coisa bem interessante: se você não foi internado nenhuma vez esse ano, não precisou ficar no hospital, já agradeça, gente, porque tanta gente passa por sofrimento, né, e você às vezes aí, né, reclamando de uma dorzinha ou coisas assim. Então não esqueçam de agradecer a Deus, né, indiferente da religião que você possui, né? Faça o seu agradecimento, faça a sua oração, agradeça a Deus e tenham todos um feliz e santo Natal.